Quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou um ambiente histórico-cultural totalmente preparado para a sua chegada. O apóstolo Paulo percebeu isso e disse que Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos. Isso quer dizer um momento ideal, um momento esperado, um momento programado pelo próprio Deus. Deus preparou pelo menos 3 civilizações para a chegada do Messias: os gregos, os romanos e os judeus. Roma influenciou especialmente na questão política, os gregos na questão intelectual e os judeus na religiosidade. O primeiro século da era cristã é conhecido como período apostólico. Isso porque os apóstolos ainda estavam vivos e batalharam com toda a sua força pela verdade do Evangelho. Paulo e os outros apóstolos convocam a igreja para batalhar pela fé que foi entregue aos santos e a manter intacto o conteúdo do Evangelho. Obviamente, essa não era uma batalha fácil, uma vez que a igreja era extremamente perseguida e os césares odiavam a fé cristã. Nero, por exemplo, incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. Em consequência disso, os cristãos foram perseguidos e mortos nas arenas. Por outro lado, as perseguições produziram uma igreja purificada, tanto na vida como na doutrina. Durante o período que se seguiu à era apostólica, a igreja esteve sob a espada da perseguição romana. Um nobre exército de mártires partiu para a eternidade sob os rigores da espada, das feras e das ardentes fogueiras. Somente os que realmente eram convertidos se dispunham a pagar tamanho preço pela verdade do Evangelho. Mas mesmo assim, em meio a tantas perseguições, os cristãos aumentaram em número e alcançaram quase metade do Império Romano. Foi um período heróico para a igreja, uma vez que mesmo em meio a circunstâncias adversas, os cristãos viviam o Evangelho e testemunhavam a sua fé. Graças à bravura e à coragem dos pais da igreja, as heresias foram combatidas, o que possibilitou o surgimento da ortodoxia cristã. No entanto, algo aconteceu que mudou para sempre a ética e a teologia da igreja apostólica. No início do IV século, o imperador Constantino se declarou cristão e em 313 promulgou o Édito de Milão. Isso dava liberdade de culto aos cristãos. Os cristãos então foram integrados à sociedade romana. E não demorou para que o cristianismo se tornasse a religião oficial do Estado. Era o início da Igreja Católica Romana. A igreja, até então formada por pessoas de classes mais baixas, foi abrindo espaço entre a aristocracia. Antes que se iniciasse o IV século, os templos pagãos já haviam sido abandonados ou então transformados em templos cristãos. No século IX, não existia na Europa Ocidental quase ninguém que não acreditasse no Deus da Bíblia. Parecia ser o triunfo do cristianismo, mas na realidade, tal popularidade produziu resultados catastróficos para a igreja. Para começar, todos queriam ser membros da igreja e quase todos eram aceitos, tanto os convertidos como os perversos. Homens mundanos e ambiciosos desejavam cargos na igreja a fim de obter influência social e política. Por volta do final da Idade Média, o cristianismo estava completamente fora dos padrões que os apóstolos deixaram. Mesmo dentro do clero, a condição moral era uma realidade alarmante. Embriaguez e adultério eram os menores vícios de uma liderança que havia apodrecido quase por completo. Mesmo os que se separaram do mundo em busca de uma espiritualidade sadia foram contaminados. A Trindade Santíssima não era mais o único objeto de culto. Maria e outros santos passaram a ocupar lugar de adoração no culto de Deus. As peregrinações a lugares sagrados conferiam graça aos fiéis. A missa tomou o lugar da ceia do Senhor. O cristianismo, assim como o paganismo, era simplesmente uma religião do medo e do pânico. Neste período de total abuso papal e de corrupção geral da igreja, Deus começou a levantar alguns movimentos de reforma. Homens como os valdenses no final do século XII, homens como John Wycliffe, que traduziu o Novo Testamento para o inglês, homens como John Hus, que proclamou a necessidade da libertação da autoridade dos abusos do Papa, homens como Jerônimo Savonarola na Itália. Esses homens começaram a gritar contra os abusos da igreja e a clamar em defesa da verdade apostólica. Mas o mundo não estava preparado para recebê-los, de modo que foram reprimidos com sangrentas perseguições. Nesse período também acontecia no mundo o despertar da Europa para o interesse pela literatura, pelas artes e pela ciência. Era a chegada do Renascimento. Na Alemanha, na Inglaterra e na França, o Renascimento possuía um sentimento religioso. E isso despertou um novo interesse pelas escrituras sagradas. Isso levou o povo a investigar os verdadeiros fundamentos da fé cristã, independentemente dos dogmas de Roma. Antes de se inventar a imprensa, os livros eram copiados à mão. Mas a imprensa possibilitou o uso comum das escrituras e incentivou a tradução e a circulação da Bíblia em todos os idiomas da Europa. A chama da reforma começou a arder primeiramente na Alemanha, sob a direção do monge Martinho Lutero, que era professor da Universidade de Wittenberg. Lutero visitou a cidade de Roma e ficou escandalizado com o declínio moral dos líderes religiosos.
Lutero passou por crises espirituais profundas. Ele temia que o Deus justo não o aceitasse. Por isso ele se desdobrava em penitências religiosas para conseguir méritos diante de Deus. Como resultado do estudo sério da Bíblia, descobriu e entendeu a poderosa doutrina da justificação pela fé. Isso foi revolucionário para ele. Ele encontrou paz e descanso para sua alma na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e começou a pregar a sua descoberta na cidade de Wittenberg. O Papa Leão X, querendo arrecadar fundos para terminar as obras do Templo de São Pedro em Roma, permitiu que João Tetzel percorresse a Alemanha vendendo indulgência que garantia o perdão dos pecados. Lutero ficou extremamente indignado com tal pregação e começou a denunciar como falso o ensinamento de Tetzel. Na manhã do dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg e com tal atitude estava deflagrado o grito da Reforma. Seus ensinos foram condenados e no mês de junho de 1520, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X. No dia 17 de abril de 1521, Lutero compareceu à Dieta de Worms. Ali Lutero reafirmou a sua fé no Evangelho Apostólico. E quando foi obrigado a renunciar a seus ensinamentos, Lutero respondeu: é impossível retratar-me, a não ser que me provem que estou laborando em erro, pelo testemunho das Escrituras ou pela razão evidente. Não posso confiar nas decisões dos concílios e dos papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contradito uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus e não é seguro nem honesto agir contra a consciência de alguém. Assim, que Deus me ajude. Lutero traduziu o Novo Testamento para a língua alemã e faleceu em 18